Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 1 do curso de Mecânica dos Sólidos. Nós já fizemos uma aula anterior em que o curso é apresentado, né? E agora a gente vai começar com o conteúdo propriamente dito. E esse primeiro arco de aulas é o arco onde nós vamos estudar as tensões nos sólidos, tá? E a primeira aula do arco é a aula de esforços internos. Então vamos lá. O que nós sabemos sobre esforços internos ou cargas resultantes internas? Os esforços internos eles são uma aplicação do que nós já estudamos na estática, né, dentro da resistência dos materiais, né? Esses esforços, essas cargas, são cargas que atuam internamente ao sólido, certo? E elas são as cargas que são necessárias para manter a integridade estrutural do corpo, quando este corpo é submetido a cargas, tá? Então, para exemplificar, a gente poderia usar qualquer corpo, de qualquer tamanho ou de qualquer formato, certo? Mas nós vamos utilizar esse corpo aqui, que tem essa forma de viga, que é uma geometria mais comum, né? Mais familiar para nós engenheiros. Então, eu tenho um corpo qualquer, sólido, e a esse corpo eu aplico um conjunto de cargas, tá? Então, eu aplico uma série de cargas externas aqui nesse corpo. Para conseguir estudar as forças que se desenvolvem internamente nesse corpo, em consequência das cargas externas que eu apliquei, eu preciso visualizar o corpo internamente, né? Pelo menos em um ponto ou em uma seção, né? Eu preciso expor uma superfície, né? Uma face interna desse corpo. E para isso, eu vou utilizar um método que é chamado de método das seções, onde eu vou cortar o sólido, né? Eu vou passar uma seção de corte através do sólido, no nosso caso é essa seção aqui azul, certo? E aí nesse ponto eu vou cortar o corpo, né? Eu vou separar as partes cortadas. E aí eu posso trabalhar, nós vamos ver melhor isso depois nas aplicações, mas eu posso trabalhar com qualquer um dos lados ali, com qualquer um dos segmentos do corpo que foram separados. Nesse caso, eu vou pegar esse segmento e vou ignorar, e eu vou trabalhar com esse segmento aqui da esquerda, que é o que a gente vê aqui na figura ao lado, certo? Então, essa área em azul é a área interna, né? É uma face interna do corpo que foi exposta a partir do plano de corte que eu utilizei, certo? Então, observando melhor aqui essa área interna, eu consigo perceber agora que surgiram aí ou apareceram aí uma série de forças, né? Várias forças atuando aqui em sentidos e direções quaisquer, mas todas atuando, certo, na face interna do corpo. Então, elas estão de uma forma um pouco caótica aqui, né? Existe uma maneira de eu organizar isso aqui para que eu consiga visualizar e consiga estudar isso melhor, tá? Como eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o que eu já conheço, né, de adições vetoriais e de cálculo de cargas e momentos resultantes, né, que é um assunto lá da estática. Eu vou fazer o quê? Eu vou somar, né, todas essas forças e apresentar elas como uma única força resultante, né, que eu estou chamando aqui de somatório das forças. Então, essa força aqui, né, ela é a resultante, ela é o somatório de todas essas forças internas aqui. E assim como eu fiz e posso fazer o somatório de
todas as forças que estão aplicadas nessa face, eu também posso fazer o somatório de todos os momentos das forças que estão aplicadas aqui na face em relação a algum ponto específico, tá? E esse ponto específico que eu vou utilizar aqui vai ser a origem desse sistema de eixos aqui x, y, z que eu determinei. Então, esse vetor aqui, ó, ele é a somatória dos momentos de cada uma dessas forças, tá? Em torno desse ponto aqui, ó, o ponto da origem dos eixos. Então, percebam uma coisa. Essa força, né, o somatório das forças, a força resultante na seção interna, né, na face exposta do sólido, ela não necessariamente precisa estar aplicada aqui na origem. Ela pode estar aplicada em qualquer ponto dessa face, sem que o seu valor, né, sua intensidade, suas características sejam alteradas. Mas isso não é verdade para quem? Para o momento. Por quê? Porque se eu aplicar, né, o momento em um outro ponto qualquer, todas as distâncias aqui de cada uma dessas forças em relação a esse outro ponto vão se alterar. Então, eu vou ter um outro valor de momento. Tá? Então, esse vetor aqui, ó, resultante das forças, ele é um vetor livre, mas esse vetor aqui não. Para cada ponto, eu posso calcular ele para qualquer ponto aqui na seção transversal? Posso, mas em cada ponto aqui, esse momento resultante vai assumir uma natureza diferente, né? Um valor, uma intensidade, características diferentes. Só para a gente entender melhor, essas forças aqui internas, e no caso também as suas resultantes, elas podem ser interpretadas como os efeitos, né, do material nessa parte aqui, ó, que eu abandonei, né, que eu retirei aqui do corpo, na parte que eu preservei. Tá? Então, assim, eu não posso simplesmente cortar um corpo, jogar uma parte fora e achar que aquela outra parte vai se comportar como o corpo todo. Então, como eu joguei fora uma parte do corpo, como eu estou ignorando ela, eu tenho que representar ela no corpo que eu preservei de alguma maneira. E eu represento como? Por essas forças internas aqui. Então, essas forças, elas são uma representação dos efeitos da parte que eu ignorei na parte que eu preservei. Tá? Só uma interpretaçãozinha mais um pouco física do que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá. O que eu posso fazer agora para avançar um pouco mais na interpretação, no estudo dessas forças e desses momentos resultantes aqui? Bom, a gente já conhece também, né, que além de eu conseguir pegar várias forças, somá-las e chegar numa força resultante, né, eu também posso fazer um caminho um pouco inverso. Eu posso decompor uma força, né, em forças componentes. E um caso particular dessa operação que eu posso fazer é decompor uma força em forças componentes retangulares, né? Quando a gente fala componentes retangulares, significa que eu estou decompondo uma força em componentes que são perpendiculares entre si, né? Ou então que estão alinhados a um sistema de eixo cartesiano, né? Um sistema perpendicular de eixo. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui com a minha somatória, né? Com a minha força resultante. Eu vou fazer o quê? Eu vou decompor ela em 3 componentes retangulares entre si. Uma componente aqui alinhada, ó, com o eixo x, outra componente alinhada com o eixo y e outra componente alinhada com o eixo z, certo? E cada uma dessas componentes da resultante das forças internas no corpo vai ter um nome específico, tá? A componente da resultante das forças, que é perpendicular à seção transversal, eu vou chamar de força normal,
tá? Que é essa vermelha aqui. Então, essa é a componente da resultante das forças internas, que é perpendicular à seção transversal, né? A seção de corte, né? A seção interna, a face interna que eu expus. A essa força eu vou chamar então de força normal. A gente já sabe, né? A gente estuda lá na física que tudo que é normal significa que é perpendicular a um eixo, a um plano de referência. Então, daí a gente tem o nome, né? Força normal. A força que é perpendicular à seção transversal, né? E eu tenho agora duas forças aqui, ó, que são não perpendiculares, mas são paralelas ao plano da seção transversal. Ou seja, são forças que atuam no plano, né? Eles atuam na mesma direção do plano da seção transversal, aqui no nosso plano azul. Uma dessas forças eu estou chamando de VY e a outra força eu estou chamando de VZ. E a essas forças que são paralelas ao plano eu chamo de forças cortantes ou forças de cisalhamento. Tá? Então, eu tenho uma força de cisalhamento na direção Y e eu tenho outra força de cisalhamento na direção Z. Tá? Só uma observação. Percebam que eu não... ao contrário da VY e do VZ, eu não estou chamando N de NX. Por quê? Porque não é necessário, né? Eu tenho o meu plano da seção transversal, então a esse plano eu só posso ter um eixo perpendicular, tá? Então eu não preciso identificar o eixo como eu identifico em VY e VZ. Então é N. Se é N, é força normal. Se é força normal, é perpendicular ao plano. E eu só posso ter um eixo que é perpendicular a esse plano, que é o eixo X. Então não preciso identificar além disso aí. Outra coisa importante é que X, Y e Z, esse sistema cartesiano que eu criei aqui, ele é aleatório, né? Ele é uma convenção que eu criei para dar esse exemplo. Então, em nenhum momento vocês podem relacionar diretamente a letra X, Y e Z com o esforço. Tá? Num outro problema, ou num outro sistema, eu posso ter, por exemplo, o eixo perpendicular sendo o eixo Z. E a força que vai estar alinhada com esse eixo vai ser a força normal. Então, esse X, Y e Z, eles são somente convencionados aqui. Então, tem que ter cuidado. Nem sempre o X, né, nem sempre a força que está na direção X vai ser a força normal e assim em diante. O importante é vocês entenderem um conceito, né? A força normal é a força perpendicular ao plano da seção transversal. E as forças de cisalhamento são as forças que atuam no plano, paralelas ao plano. E aí eu tenho duas forças de cisalhamento, porque paralelos ao plano eu posso ter dois eixos. Tá? Nesse caso, o Y e o Z. Então, eu vou ter um cortante, né? Uma força cortante em Y e uma força cortante em Z. Certo? Da mesma maneira como eu trabalhei com as forças, né? Com a força e dividir ela em componente, eu posso trabalhar com o momento resultante também. Né? Então, eu tenho aqui o meu vetor momento, que é o resultante dos momentos, né, das forças internas na seção transversal, e eu posso, né, como qualquer vetor, o momento é uma grandeza vetorial, eu posso dividir, né, esse vetor em componentes retangulares. Né? Então, vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou pegar esse vetor momento aqui e vou dividir em 3 componentes retangulares. Então, eu vou ter uma componente que atua na direção X, uma componente que atua na direção Y e uma componente que atua na direção Z, certo? Então, desse momento resultante, eu, né, gero 3 componentes que são 3 momentos distintos, um atuando em torno de cada eixo aqui, X, Y e Z. Então, vamos lá. Assim como lá nas forças, cada momento desses aqui vai ter um nome também.
certo? O momento que atua em torno do eixo perpendicular ao plano da seção transversal, eu chamo de momento de torção ou momento torsor, certo? E aos momentos que atuam em torno dos eixos paralelos à seção transversal, né, esse e esse, eu chamo de momento fletor, né? São os momentos fletores. E aí, ó, da mesma maneira como anteriormente, eu só tenho um momento de torção, né? Porque eu só tenho um eixo perpendicular à minha seção transversal, que é o eixo X. Então eu posso ter apenas um momento, né? E esse momento que atua em torno do eixo perpendicular à seção transversal é o momento torsor ou momento de torção, tá? Mas os momentos fletores são dois, porque eu posso ter dois eixos que são paralelos. Posso não, eu vou ter dois eixos paralelos à seção transversal, tá? Então eu vou ter um momento fletor. Nesse caso aqui vai ser o momento fletor em torno do eixo Y, o meu MY, e eu vou ter também o momento fletor em torno do eixo Z, que vai ser o meu MZ, certo? Então eu tenho três forças, ó, tenho três forças, três componentes dessa força resultante, uma força normal e duas forças de cisalhamento, e eu tenho três componentes desse momento resultante aqui, que é um momento de torção e dois momentos fletores, certo? Mas e se eu estiver trabalhando no que a gente chama de sistema de forças coplanares? O que significa um sistema de forças coplanares? É um sistema em que todas as forças, tá, atuam no mesmo plano, né? Todas as forças nesse sistema atuam no mesmo plano. Ou seja, eu tenho um problema qualquer em que o meu sistema é plano e não tridimensional como esse aqui, né? Se eu tenho um problema plano como esse, ó, essa aqui, né, é a minha viga, o meu sólido qualquer. Só que aqui ele está representado num único plano, né? E as forças que atuam aqui nele estão todas contidas nesse mesmo plano, tá? Se eu tenho esse tipo de sistema, o sistema de forças coplanares, então eu não vou conseguir ter todas essas componentes de força, nem todas essas componentes de momento, né? Os meus 6 esforços internos, né? Minhas seis forças resultantes, né? Minhas 6 cargas resultantes internas serão reduzidas a apenas 3, né? Uma força normal, não, que é perpendicular, tá aqui o meu plano, ó, em azul. Esse é o meu plano interno, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma força que é perpendicular a esse plano. Eu tenho uma força que atua na direção do plano, né? Então é paralela ao plano, certo? E a outra componente V eu não posso ter, porque a outra componente V seria a componente que estaria aqui saindo da tela ou entrando na tela, né? Então aí já não, se está saindo ou entrando na tela, então está fora do plano, então não posso ter, né? E o momento, né? O momento eu só vou poder ter um, que é o momento que atua em torno do eixo que está saindo da tela, certo? O eixo pode sair da tela, é um sistema de forças coplanares. Quem não pode sair da tela são as forças, né? Os momentos. Então, qual é o momento que vai atuar? Qual é a única maneira desse momento aqui atuar sem sair na tela? Ele tem que conseguir, né, atuar dentro desse plano aqui, certo? Então, o momento que vai atuar dentro desse plano, que vai movimentar, que vai rotacionar o corpo, sem que o corpo saia do plano, é esse momento aqui que atua em torno de um eixo que é perpendicular ao próprio plano, que é um eixo que está saindo aqui da tela, né? Então, daquelas 3 forças resultantes e daqueles 3 momentos resultantes,
eu vou ficar com reduzidos 2 forças e um momento resultante. Então eu vou ter uma força normal, uma força de cisalhamento e um momento fletor, né? Por que esse momento é um dos fletores e não é um de torção? Porque o momento de torção ele teria que ser o momento que rotaciona essa peça em torno do eixo perpendicular à seção transversal, que é essa azul aqui, né? Imagina essa peça aqui, ó, se eu rotacionar essa peça em torno de um eixo perpendicular, a peça obrigatoriamente vai ter que sair do plano, né? Quando ela rotacionar, ela vai ter que sair do plano. Então esse momento aqui, ó, ele é um momento em torno de um eixo que está saindo da tela, certo? Então esse eixo aqui, ó, ele é paralelo à seção transversal, tá? Tentem imaginar isso aqui como uma vista lateral de uma peça em 3 dimensões. O eixo, ó, essa aqui é a altura da seção transversal, ó, a altura da seção transversal, certo? É essa aqui. Então, a dimensão que está saindo da tela aqui, que é perpendicular à tela, é essa aqui, ó, certo? Então, esse momento aqui, ó, é o momento que rotaciona em torno dessa dimensão aqui, dessa, tá? Então, ele seria, ó, esse momento aqui. Então, ele é um momento fletor, tá? Então, em sistemas de forças coplanares, eu vou ter apenas uma força normal, uma força de cisalhamento e um momento fletor, que é o momento que está atuando no entorno do eixo perpendicular ao plano, tá? Vários dos problemas em que nós vamos trabalhar, eles podem ser simplificados ou diretamente apresentados como problemas coplanares, né? Então, isso aqui vai ser bastante comum para a gente trabalhar com essas 3 forças aqui, né? Essas 2 forças em um momento. Mas nós vamos também trabalhar com sistemas em 3 dimensões, que são sistemas não coplanares, certo? Então, o que cada um desses momentos e dessas forças faz? Qual é o efeito, né, que cada um desses componentes, né, gera no sólido? Então vamos lá. A força normal, ela pode ter 2 naturezas, né? Ela pode ser o que a gente costuma convencionar como uma força normal negativa ou como uma força normal positiva, tá? Isso é uma convenção, certo? O que a gente costuma chamar de força normal negativa recebe o nome de força de compressão, tá? Então, essa força de compressão, essa força que é normal, que está, nesse caso agora, entrando na seção transversal, ó, essa é a nossa seção transversal aqui, tá? A força que está entrando na seção transversal, a gente chama de compressão. Por quê? Porque ela tende a comprimir a nossa peça, né? Ela tende a comprimir o sólido. E a força normal positiva, né, que a gente convenciona assim, positiva, a gente chama de força normal de tração, né? Então ela aqui, ó, ela é positiva, ela está saindo da seção transversal. Significa que agora a peça ela não está sendo comprimida, ela está sendo tracionada, né? Se a gente pensar em 2 seções transversais internas aqui, ó, 2 segmentos quaisquer aqui dessa peça, quando eu comprimo, né, a peça, esses segmentos eles estão se aproximando, né? Eu estou comprimindo, então estou aproximando os segmentos da peça uns dos outros. E nessa peça sobre tração, o que está acontecendo é o inverso, né? Eu estou tracionando, estou alongando a peça. Então os segmentos internos eles estão se separando, né? Eles estão se distanciando. Então esse é o efeito da força normal, né? Ela comprime ou ela traciona a peça de acordo aí com o sentido, né? Com a orientação da força, né? Se a força ela está entrando ou ela está saindo da seção transversal, certo? O momento fletor ele
tende a causar a flexão da peça, tá? Então eu estou flexionando a peça, tá? Eu estou curvando, ela mostra esse estado curvo aqui, tá? Daí vem o nome dele, de momento fletor ou momento de flexão. Por quê? Porque ele causa esse flexionamento da peça. O momento de torção, o nome já diz, né? Ele torce a peça. Então ele tende, novamente pensando nos segmentos internos aqui, ele tende a rotacionar, né, essas seções transversais umas em relação às outras, tá? Então ele torce a peça, certo? E o cortante, né, ele tende a fazer o quê? Ele tende a tentar cortar a peça, né? Então, em dois segmentos aqui, ele tende a causar o deslizamento de um segmento em relação ao outro, né? Desliza uma seção em relação à outra. Então é como se eu estivesse mesmo cortando a peça, né? Como se a gente estivesse cortando alguma coisa com uma faca, certo? Eu estou deslizando um segmento em relação ao outro. Então a gente vai entender melhor lá no arco próximo. A gente vai estudar cada um desses esforços separadamente, né? Isoladamente e mais, né, com mais profundidade. Então a gente vai conseguir entender melhor, né, como essas peças se deformam quando submetidas a cada um desses esforços, né, como são geradas essas forças, como são a distribuição dessas forças. Então a gente vai se aprofundar bastante aqui. Por hora, é importante a gente conhecer cada uma dessas forças, já começar a compreender qual o efeito físico, né? Qual o efeito que cada um desses esforços tem num objeto sólido, tá? Para que a gente consiga aplicar mais próximo, né, os conceitos de tensão, os conceitos de deformação, certo? Então, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos entrar no assunto mesmo de tensões, né? A aula 2 desse primeiro arco, que é o arco de tensões. Então, até a próxima e tchau!